Fala a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Será que você tem convicção daquilo que você acabou de cantar aqui nessa noite? Será que você pode fazer uma leitura rápida no seu dia, na sua vida, e olhar para essa dificuldade, olhar para essa adversidade que talvez tenha tirado o teu sono, que tem batido na tua porta, e você possa dizer: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Venha o que vier. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre a verdadeira fé. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Enquanto você procura, nós iremos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me ensinado. Obrigado, Senhor, não só pelas vitórias, mas também pelas dificuldades, porque elas nos aproximam do Senhor. Elas nos fazem ver, Senhor, o quanto nós somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. O quanto, Senhor, nós somos miseráveis e precisamos da Tua graça sobre nós. Nós te louvamos nessa noite, Senhor, e declaramos que haja o que houver, venha o que vier, a nossa esperança continua sendo o Senhor, a nossa fé continua depositada em Ti, Jesus. Tu ainda continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente, para onde nós corremos, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu quero declarar isso nessa noite, diante da tua igreja, diante do mundo espiritual. Eu quero declarar que tu és a minha fortaleza, tu és a minha segurança, tu és o meu refúgio, para onde eu corro e me escondo em ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Diz assim o texto: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E você pode se assentar nessa noite. Apesar de o tema proposto nessa noite falar sobre fé, é algo muito presente na vida cristã, muito presente na nossa vida, ainda é um tema que gera muitas inseguranças em algumas pessoas. Muitas pessoas têm fraqueza na sua fé, têm dúvida,
tem dificuldade de entender se tem ou se não tem fé, se a sua fé é ou não é suficiente. Isso é um tema que mexe conosco, porque a fé é de extrema importância e necessidade para nós cristãos. A palavra de Deus no texto que nós lemos vai dizer que sem ela é impossível agradar a Deus. É impossível que você alcance alguma coisa de Deus se você não tiver fé. E talvez você possa pensar, Luenis, fé é uma coisa muito comum, todo mundo crê em alguma coisa. Sim, mas não é dessa fé que eu venho falar nessa noite. Eu não venho falar de uma crença simplesmente. Eu não venho falar de alguém que acredita em alguma coisa. Eu venho falar da verdadeira fé, aquela que a palavra de Deus diz que é firme. Fé é certeza, e certeza é firmeza. É convicção, é algo que é inabalável. Não existe isso de que eu tenho fé hoje e amanhã não tenho fé, não. Ou você tem fé ou você não tem. Porque a fé não oscila nos dias de dificuldade. Pelo contrário, a primeira coisa que nós podemos aprender sobre fé é que a fé, ela é aperfeiçoada na dificuldade. É justamente no momento de dificuldade, no momento de adversidade, que a nossa fé, ela é aperfeiçoada. E é por isso que ela é algo tão forte, tão poderoso. E João vai dizer que ela é a vitória sobre o mundo. João vai dizer, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Porque ela é tão poderosa, irmãos, que ela não se retém apenas aqui, ela não termina aqui quando você e eu fechamos os nossos olhos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, combati o bom combate, encerrei a minha carreira, e o que ele fez? Porque a fé, irmãos, ela vence o mundo. Ela é tão poderosa que ela não morre. E é por isso, irmão, que nós nos movemos. Paulo vai dizer que nós, os cristãos que agora recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós não andamos mais por aquilo que nós vemos. E por que Paulo disse isso? Porque Hebreus vai dizer, o autor de Hebreus vai dizer que a fé, ela é a certeza daquilo que não se vê. Então você não pode se mover, você não pode se viver pelo que os seus olhos estão vendo. O que nós mais vemos na caminhada cristã são pessoas que fraquejam e ficam no meio do caminho porque elas não conseguem entender que a fé não pode se basear naquilo que ela está vendo. Não é porque é um cenário de morte que não há fé, que não há esperança. Eu estou aqui, eu acabei de vir de um enterro. Mas graças a Deus, porque era o enterro de uma mulher de Deus. Uma mulher que encerrou a sua carreira, mas guardou a fé, irmãos. E isso faz toda a diferença, é notório no ambiente, quando há pessoas que carregam essa certeza, essa fé, de que o que nós guardamos vai ultrapassar este mundo. A paz em nós. A saudade de uma pessoa muito querida, mas a paz em nossos corações. Porque nós temos fé. Não é porque nós estávamos num cenário contrário de morte, aonde havia uma pessoa sendo sepultada, que o nosso coração estava derrotado. Pelo contrário, ali naquele lugar, como o Senhor falou comigo. Porque a palavra de Deus nos diz que há mais reflexão, há mais aprendizado numa casa com luto do que numa casa com festa. Enquanto eu olhava aquele cenário, eu pensava, Senhor, como eu preciso firmar a minha fé em Ti. E essa é a segunda coisa que eu e você precisamos entender. A primeira é que a nossa fé vai nos fazer vencer o mundo. Vai nos fazer
passar todas as dificuldades que nós temos aqui. Tudo que você sofrer nessa terra não se compara àquilo que está reservado para você. Mas para que você acesse isso, para que você entenda isso, você precisa entender que a fé é o que te protege. A fé, ela é um escudo para nós. O apóstolo Paulo vai dizer: tomai o escudo da fé, para se defender dos dardos inflamados de Satanás. Irmãos, a fé é um escudo para os nossos corações. Ela guarda o nosso coração, ela nos traz a certeza e a convicção de que há um lugar preparado para mim e para você. São nesses momentos em que o inimigo tenta penetrar o nosso coração, penetrar a nossa mente, em que nós temos que nos revestir da nossa fé. Mas para que isso tenha efeito, essa fé precisa estar no lugar certo. Qual é a diferença entre a nossa fé e a fé que há no mundo? Porque as pessoas do mundo também creem em alguma coisa. Se você parar para conversar com alguém lá fora, ela vai dizer: não, eu creio nos astros. Eu creio que há uma energia. Mas eu não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando de uma fé direcionada, de uma fé em uma pessoa, em uma fé em alguém que pode transformar a tua vida, que pode transformar a tua história, e que tem um lugar preparado para você. Mas você só vai chegar nesse lugar se a sua fé estiver colocada nele. A palavra de Deus diz que todos aqueles que receberam e creram no teu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então você não vai chegar ao céu, você não vai se tornar um filho de Deus se a sua fé estiver firmada em Maria, se a sua fé estiver firmada em João, se a sua fé estiver firmada em qualquer outra coisa que não seja Cristo, a rocha eterna. Ele é a centralidade da nossa fé. É nele em quem nós depositamos a nossa esperança. É por isso que mesmo enlutado não estamos derrotados. A gente pode sofrer perseguição, a gente pode chorar, pode passar luta. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Nele, em Cristo Jesus. Porque quando nós temos a nossa fé firmada nele, irmãos, nós sabemos que nós fechamos os nossos olhos aqui. Mas quando nós abrirmos os nossos olhos, nós veremos o rosto que Moisés viu. Diz a palavra que ele tem olhos como chamas de fogo. Irmãos, e essa visão vai ser tão gloriosa, que às vezes nós brincamos aqui dizendo: ah não, quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar: Senhor, por que isso? Senhor, por que isso aconteceu assim? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E Jesus disse para seus discípulos: naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Tamanho vai ser a glória que vai nos tomar, irmãos. Nós vamos ser transformados, e a sabedoria que está no Senhor estará sobre nós, e nós iremos conhecê-lo como Ele nos conhece, e será grandioso aquele dia. É essa a nossa esperança. Então, quando tudo estiver dando errado para você, quando a sua alma estiver abatida, faça como o salmista: Ele é o meu socorro, Ele é a minha torre forte. Diga para a sua alma: por que tu estás abatida? Espera no Senhor, confia nele.
Direcione a sua fé, irmãos. Talvez você esteja olhando para o lugar errado. E é por isso que você tem sentido vontade de parar. É por isso que você tem fraquejado. É por isso que você tem sentido, Luenes, eu até comecei bem, mas agora eu já estou sentindo que não está muito legal. Porque você está olhando, irmãos, para o cenário. Só que o nosso Deus, irmãos, Ele é muito mais poderoso. A palavra de Deus diz que Ele é tão poderoso que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que você pede. Para de olhar para as suas dificuldades como se elas fossem maiores do que o seu Deus. Aonde está a sua fé, querido? Olhe para os exemplos da Bíblia. O texto que nós lemos vai nos dizer acerca de uma grande testemunha que veio antes de nós e viveu por fé. Pessoas que, assim como eu, não viram a Cristo, mas creram na salvação que foi proposta e alcançaram elas através da fé. Abraão, irmãos, também não viu Cristo. Abraão também não viu Deus, mas ele ouviu e creu. E a palavra de Deus diz que isso foi imputado a ele como justiça. E assim é na minha e na sua vida. Nós não vimos Cristo. Nós não estávamos aqui nessa terra quando Cristo andou por aqui, mas nós cremos na palavra que chegou até nós, e nisso nós depositamos a nossa fé. Que do mesmo jeito que Ele veio e subiu ao céu, Ele voltará para me buscar e te buscar, irmãos. Isso precisa ser o suficiente para fazer você olhar para esse problema e dizer para Ele: não me interessa o teu tamanho, não interessa o tamanho dessa tempestade, porque se o meu Deus quiser, Ele dará uma ordem como fez no mar e disse: aquieta-te, mar. Mas se Ele também não quiser, não tem problema, porque Ele fará comigo como fez com Pedro. Tem fé? Então venha e eu andarei por cima das águas. Isso é fé. Movimento. És tu, Senhor? Sim, Pedro, sou eu. Então manda eu ir aí. E ele disse: vem. Mas Pedro não tinha só uma crença em Jesus. Aliás, ele já tinha vivido uma experiência de fé extraordinária. Porque estava pescando e Jesus disse: joga do outro lado. E ele disse: eu fiz isso a noite inteira e não peguei nada, mas por causa da tua palavra. Então Pedro estava com a sua fé firmada na palavra de Cristo, em Jesus. Era nele que ele confiava. Então quando Jesus liberou a palavra, vem, Pedro não pensou duas vezes. Começou a colocar os pés sobre as águas e andar sobre elas. O que isso quer dizer, Luenes? Que talvez você ainda não tenha vivido coisas sobrenaturais de Deus, porque você não tem ouvido a voz dele dizendo: vem. Luenes, mas eu creio, mas não se move. E fé sem obra, diz Tiago, que é morta. Se você crê, mas não faz nada, fica estagnado, parado, me desculpe, irmão, mas a sua fé não serve de nada. Imagina só, o pastor chegou aqui, nesse terreno, e sentiu no teu espírito que este era o lugar a qual o Senhor tinha reservado para a tua igreja. E desde então, ele creu no seu coração que este era o lugar. Mas aí eu te pergunto, ele está sentado? Ele está parado? Esperando Deus descer do céu e trazer a escritura e dizer: aqui, Marcos, eu trouxe para você. É seu agora. Não, irmãos.
Quem crê arregaça a manga. Quem crê vive a promessa de Deus, ainda que os seus olhos não estejam vendo. É por isso que Deus disse a Abraão: vai no monte e entrega o seu filho para mim. E Abraão, irmãos, você acha que ele não teve medo? Teve. Mas ele ficou parado? Não, ele obedeceu e foi. E eu fico imaginando Abraão subindo e pensando: Senhor, mas o Senhor prometeu. O Senhor disse que faria uma grande nação através de Isaac. Como que eu vou matar o meu filho agora? Mas havia uma certeza no coração de Abraão: se ele prometeu, ele vai cumprir. Ainda que seja necessário que ele traga ele de volta à vida, mas a palavra dele irá se cumprir. Então isso é fé, irmãos. Mesmo que os olhos de Abraão não vissem isso acontecendo, ele creu que Deus tinha poder para ressuscitar Isaac. E você está dizendo: não, Luenis, eu creio que Deus pode fazer. Crê, mas não está se comportando como quem crê. Há quanto tempo Deus está te chamando? Vem para mais perto de mim. Vem para um momento de mais intimidade. E você está: Senhor, o Senhor prometeu que ia me usar, e até hoje. Prometeu, irmão, mas você está se movendo? Eu conheço inúmeras pessoas frustradas, porque dizem: Deus me chamou para pregar, mas eu não tenho oportunidade. Nem oportunidade, nem preparação, irmãos. Porque se Deus te chamou para algo, comece a viver o que Ele te chamou. Porque no mundo espiritual, isso já está liberado. No mundo espiritual, irmãos, esse lugar já nos pertence. Pela fé. E Paulo vai dizer que nós somos salvos por causa da graça. Mas existe um meio, existe uma chave para acessar, existe um canal que nos faz acessar isso. E Paulo vai dizer: vocês são salvos pela graça, e isso não vem de vocês, mas vocês são salvos através da fé. A fé é o que te faz acessar aquilo que Deus te ofereceu. A salvação que Cristo ofereceu para mim e para você só pode ser acessada através da fé. Então você tem a chave, irmão. A palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual. Então eu te pergunto: por que você ainda não tem vivido aquilo que Deus liberou sobre a tua vida? Porque você não tem usado a sua fé. Você tem focado nos seus problemas como se eles fossem o maior absurdo do mundo. Irmãos, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que se você parar para fazer uma reflexão rápida, você já viveu momentos tenebrosos na sua vida que você achou que você fosse morrer. E eu te garanto que isso deve ter pelo menos uns 15, 20 anos atrás. E você está aqui, irmãos. Você está de pé, porque nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Nenhuma dificuldade é capaz de arrancar de nós aquilo que Ele plantou dentro de nós. Paulo vai dizer que ele, olha só isso, irmãos. Eu estou certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que nos será revelada. Paulo vai dizer, irmãos, que nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada vai te separar dele, irmãos. Se a sua fé está depositada em Jesus, ninguém pode te roubar. Jesus disse: aqueles a qual o Pai entregou em minhas mãos, ninguém pode arrebatar delas. Ninguém, nada vai
te tirar das mãos do Senhor, se a sua fé estiver firmada em Cristo Jesus. Então nós precisamos da fé para vencer o mundo. Nós precisamos que a nossa fé esteja firmada em Cristo Jesus. E nós precisamos da nossa fé para alcançarmos a salvação. Impossível, irmãos. A palavra de Deus diz: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Mas não só crer que Ele existe, porque isso é o que a maioria crê. Eu creio que Deus existe. Mas você precisa crer, irmãos, que Deus é galardoador. Sabe o que isso significa? Que Deus tem prazer em abençoar. A recompensa flui dele, irmãos. Quem crer no Senhor recebe das suas mãos. Quando nós olhamos para Cristo andando nessa caminhada, todos aqueles que alcançaram milagres de Jesus, todos eles foram alcançados por um caminho, pela fé. Uma mulher vinha atrás de Jesus porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada, diz a palavra do Senhor. E ela recebe uma palavra dura de Jesus. Em meio a essa palavra dura, em meio à dificuldade, ela poderia ter desistido, como a gente faz quando recebe uma palavra dura. Nunca mais eu boto o meu pé lá, porque falou assim comigo, falou assado, me magoou, fiquei triste, não quero mais. Ela poderia ter feito isso, irmãos. Mas ela se humilhou diante de Jesus. E sabe qual foi a resposta de Cristo para ela? Mulher, grande é a sua fé, seja feita conforme a sua vontade, o desejo do seu coração. Fé, irmãos. O que queres que eu te faça? Queres enxergar? Tens fé? Crê que eu posso fazer isso? Crê, então veja. E recebeu. E Jesus está nos perguntando nessa noite: você crê? Crê que eu posso fazer isso? Então se comporte como alguém que creia. Quando você entrar nesse lugar, irmãos, se comporte como alguém que é dono daqui. Pise aqui com essa confiança. Talvez o inimigo tenha tentado soprar no seu ouvido. Isso, impossível. Já viu o valor que é isso? Impossível, não vai chegar. E tu vai dizer: a gente não vai chegar, a gente já chegou. Porque se Deus quiser, irmãos, quando Deus quer fazer algo, Ele move o sobrenatural. E aquilo que não existe passa a existir. É isso que a palavra de Deus diz. Então creia nessa noite. E não pare. Se você chegou aqui nessa noite triste, abatido, desanimado, pensando: Luenis, não tem jeito. O meu problema é muito grande. Eu tentei. Irmãos, não desista. Deus pode mudar a sua história. Só para fechar aqui. Eu passei uma experiência por esses dias com o Senhor, nessa questão de fé, irmãos. Porque eu já tenho um tempo nessa caminhada. E por muitas vezes eu ouvia testemunhos de pessoas que diziam: irmãos, eu estava passando por um momento de dificuldade, e aí Deus usou alguém, chegou e falou assim: olha, Deus me mandou te abençoar, e era exatamente o que eu estava precisando. E aí, irmãos, eu fui cair na besteira de falar assim: Senhor, não é que eu não creia. Nossa, desculpa, esfarrapada, não é que eu não creia, mas eu sempre ouço as pessoas falando isso e eu nunca tive essa experiência. E aí, irmãos, a gente pode fazer prova do Senhor, mas Ele responde. E eu passei um momento de dificuldade. Deus primeiro tirou tudo que eu tinha. Toda a segurança, toda a estabilidade.
A segunda coisa que Deus fez foi, no meio dessa instabilidade, no meio do pouco que eu tinha, Deus me convidar a oferecer o pouco que eu tinha. Eu disse: Senhor, não é possível, eu não tenho nem para mim. E eu precisei viver essa experiência de dependência, de dividir o pouco que eu tinha, para eu entender que o meu sustento não vinha do meu trabalho, não vinha das minhas mãos, mas vinha dele. E só quando eu cheguei nesse ponto, Deus me chamou: agora você está preparado para viver o que você me pediu. E aí eu falei: Senhor, eu queria tanto retornar e terminar os meus estudos. O Senhor sabe que há um desejo no meu coração. Mas o Senhor sabe que agora eu estou desempregado. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro para pagar. E aí uma voz, irmãos, dentro do meu espírito disse: você precisa ir se matricular. E aí a gente começa naquela guerra. Não, isso é coisa da minha cabeça. Eu falei: Senhor, acho que o Senhor não entendeu uma parte. Eu vou falar de novo, que eu posso ter falado muito rápido. Eu não estou trabalhando, eu não tenho como pagar. E Ele falou: faça a sua parte, que eu faço a minha. Irmãos, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, porque eu fiz isso debaixo de uma direção do Senhor. E eu dei esse passo de fé, irmãos. Porque quando Deus falar para você fazer algo, pode fazer, porque Ele vai garantir. Irmãos, e no outro dia, creia se você puder, eu recebi o dinheiro para pagar não só uma, mas muitas mensalidades. E eu disse: Senhor, agora eu entendo que não basta só crer, é preciso obedecer. Não adiantaria Abraão só dizer: Senhor, eu creio que a voz do Senhor que está falando comigo. Não, ele precisou sair. Ele precisou obedecer para viver aquilo que Deus tinha. Então, em nome de Jesus, se coloque de pé. E saia da sua zona de conforto. Para de achar, irmãos, que é só você que está tendo dificuldade. Para com essa síndrome de Elias, que correu para dentro da caverna: Senhor, todo mundo foi, só eu que fiquei. Jesus disse: menos. Menos que tem ainda muitos joelhos que não se dobraram. A palavra de Deus, Pedro vai nos dizer que nós não devemos ficar tristes por causa, não sei se foi Pedro ou se foi Paulo, disse que nós não devemos ficar tristes por causa das nossas aflições. Porque não somos só nós que passamos por isso, mas os nossos irmãos de todos os lugares são afligidos. Mas nós devemos nos alegrar, irmãos, porque há um lugar reservado para mim e para você. Há um lugar onde tudo isso não vai ser nada. Você crê nisso nessa noite? Então eu quero ver, irmãos, a partir de hoje, você começar a viver aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Luenes, é louco, porque Deus falou para mim que ia me levar para tal lugar, mas eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro? Começa a pegar uma mala emprestada. Começa a preparar a mala, começa a dizer: eu vou levar roupa tal, vou levar roupa tal. Se mova em fé, irmãos. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Pai, eu te peço nessa noite, como os seus discípulos pediram, aumenta a nossa fé, Senhor. Senhor, aumenta a nossa fé, para que possamos viver o teu sobrenatural, para que possamos alcançar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já liberou no mundo espiritual para nós, e que está retido apenas pela falta do nosso posicionamento em fé em Ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar na autoridade do Teu nome, Jesus, que a partir de hoje, todo medo, toda insegurança, Senhor, toda voz contrária que tenta soprar, Senhor, nas mentes e nos corações, de que eles devem desistir, de que eles devem parar, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que a sua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre nós e seja o nosso guia sobre todas as coisas. Eu te peço isso, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.